Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós estamos dando sequência à série de vídeos sobre a Guerra do Vietnã. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre os soldados e as batalhas que definiram a Guerra do Vietnã. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês um sargento da 173ª Brigada de Paraquedistas que serviu nos Estados Unidos, né? Então aqui, como vocês veem, ele está muito bem equipado, né? Várias bolsas de munição, o fuzil M16, tá? Uma mochila pesada, está equipado para combate na selva. Eles não gostavam muito de capacete, não preferiam esses gorros de selva aí para andar na mata, porque facilitava a visibilidade e uma série de coisas. Uma coisa importante, né? Então tem gente que fala que o soldado americano é isso, o soldado americano é aquilo. Na verdade, o pessoal que foi pro Vietnã era muito bem treinado. Os oficiais eram bons? Eram, sem dúvida. Eles eram bem liderados, bem equipados. E a técnica que os americanos usavam muito na guerra, né, a tática deles sempre foi muito uso de artilharia e operações teletransportadas. Qual a vantagem de ser teletransportado? São vários. Primeiro que você chega no local descansado, você não teve que fazer grandes deslocamentos a pé carregando material pesado. Segundo que é surpresa também, né, porque você consegue se infiltrar na retaguarda do inimigo, você consegue fazer movimentos em pinça, tá? Você consegue encurralar o inimigo, uma série de outras coisas. A desvantagem é que depois o reabastecimento é complicado e você pode ficar isolado na selva. Mas no geral, os americanos, eles faziam muito bem, coordenavam muito bem esses movimentos, apesar do que vocês viram nos últimos vídeos aí da quantidade de perdas de aeronaves. Agora, a tática mais controversa que os americanos empregaram na Guerra do Vietnã foi a body count, né? Contagem de corpos. Então, como eles não tinham como vencer os Vietcongs em termos convencionais, eles contavam os corpos. Acontece que aí dava muito problema, porque morria alguém que não tinha nada a ver, nem era Vietcong, e colocavam lá e isso acabava contando. Então vocês imaginam o tipo de problemas que apareciam em decorrência dessas ordens militares aí. Agora vamos ver o outro lado. Esse é o soldado vietnamita, tá? Então, esse aqui é do Exército do Vietnã do Norte, mais ou menos na época da tomada de Saigon, 1975, ele está com AK-47, tá? Vocês veem aí que o equipamento deles é bem mais simples do que os americanos, eles tinham realmente uma carência, estavam bem equipados, razoavelmente bem equipados, mas não era aquela fartura de material que os Estados Unidos sempre tiveram. Agora vamos falar do Vietcong. Tá? O que era o forte da técnica do Vietcong era a surpresa. Eles poderiam aparecer em qualquer ponto. Tá? O que acontecia era o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos, no começo da guerra, achavam que a quantidade de Vietcongs operando no sul do país era X. Na verdade, era mais de 3 ou 4 vezes as estimativas americanas. Porque eles disfarçavam muito bem, escondiam o material. Durante o dia, às vezes, o sujeito era um camponês ou exercia uma outra profissão e à noite ele partia para as operações. Eles usavam muita surpresa. E uma outra coisa também que tanto o Vietcong quanto o exército do Vietnã do Norte aprenderam a fazer no decorrer da guerra era uma técnica chamada agarrar pelo cinto. O que era isso? Esse aqui é o F-100, tá? O F-100 é um jato que os Estados Unidos empregaram muito durante a Guerra do Vietnã. Empregaram, inclusive, no apoio aproximado, etc. O que os vietnamitas aprenderam? A técnica do agarrar pelo cinto era o seguinte: você chegava tão próximo às posições americanas que eles não tinham como chamar apoio aéreo. Por quê? Porque se houvesse um ataque aéreo ali, ia atingir as duas tropas, tá? Então não tinha jeito. Se transformava num combate de infantaria e eles eliminavam a principal vantagem dos Estados Unidos, que era o fogo aéreo, o apoio maciço de aviação. Conta a história que uma vez o presidente Lyndon Johnson, o LBJ, teria chamado o assessor e dito para ele: não vai haver um Dien Bien Phu no meu governo. O que ele queria dizer com isso? Que os Estados Unidos não suportariam, tá? Ele não admitiria a mesma humilhação que os franceses sofreram em 1954. Só para relembrar, em 1954, os vietnamitas montaram uma estratégia muito eficiente. Os franceses se entrincheiraram num vale, o Vale de Dien Bien Phu,
E os norte-vietnamitas rechearam as cavernas com artilharia, eles levaram a artilharia para dentro das cavernas, então era impossível você desalojar ou destruir essa artilharia. Fizeram uma limpa ali nos franceses, é uma ratoeira perfeita, o famoso tiro ao pato, os franceses perderam a batalha. E o Lyndon Johnson não queria isso. Por uma ironia do destino, isso só não se repetiu pela ação da Força Aérea dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Essa era uma base norte-americana quase na fronteira com o Vietnã do Norte, perto da zona desmilitarizada. No início de 1968, ela foi cercada pelo Vietnã do Norte e defendida por unidades do Corpo de Fuzileiros Navais. Conforme foi dito, a preocupação do presidente Lyndon Johnson era tão grande que ele mandou fazer uma maquete na Casa Branca, aí vocês veem ele com o pessoal olhando aí o mapa da região para acompanhar a batalha no dia a dia. O exército do Vietnã do Norte fechou todas as estradas e a base só poderia ser reabastecida pelo ar. Aí vocês veem um Hércules lançando suprimento pelo sistema Lápis de paraquedas. Só que os americanos tinham em Quai Sam uma coisa que os franceses não tinham em Dien Bien Phu, maciço apoio aéreo. Em julho eles conseguiram romper o cerco da base. Mas Quai Sam era uma isca, um ataque diversionário, e o Vietnã do Norte, junto com o Vietcong, atacaram em todo o Vietnã do Sul, naquilo que ficaria conhecido como Ofensiva Tet. Aí vocês veem os alvos. Eles usaram bem aquele princípio do Sun Tzu que eu gosto muito. Toda estratégia militar vencedora tem como base o logro. Eles enganaram bem os americanos. Uma outra batalha importante que também aconteceu durante a ofensiva do Tet foi a batalha por Hue. Hue é uma cidade, né, também perto da zona desmilitarizada, e o Vietnã do Norte tentou tomar ela, os fuzileiros repeliram o ataque, mas a cidade ficou completamente destruída ao custo de milhares de mortos. Bom, gente, para resumir o que foi a campanha militar dos Estados Unidos no Vietnã, eu vou contar uma piada para vocês. Um assessor americano disse que uma vez eles colocaram para rodar no computador do Pentágono, em 1967, por aí, todos os dados que eles tinham da guerra do Vietnã. Então, quantos helicópteros, quantas metralhadoras, quanta munição, quantos aviões, etc. E para o computador dar o resultado. Então, o computador ficou rodando o programa o final de semana inteirinho, colocaram na sexta. Na segunda-feira, quando eles chegaram de manhã, estava lá o resultado. Vocês venceram a guerra, eles estavam em 67. Vocês venceram a guerra em 1965. Ou seja, o que essa piada quer dizer com isso? Eles tinham tanto equipamento que, pela lógica, teriam vencido a guerra já. Só que não entrou uma coisa em consideração: a vontade de lutar do outro lado. Diga-se o que disser, que era um sistema comunista, brutal, etc. Mas os norte-vietnamitas e os Vietcongs lutaram de uma maneira irrepreensível. Foi, assim, talvez um dos maiores exemplos de habilidade tática e coragem da história das guerras do século XX. Bom, gente, a tribuna do comandante hoje tem que tocar num assunto muito importante. Vocês viram esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro aí, que está sendo apurado ainda, uma senhora morreu, não se sabe se foi negligência médica, o que aconteceu ali, os protocolos vão ser revistos, etc. Mas o que eu quero alertar nisso aí, né? O que fica de lição importante? É a qualidade dos serviços no Brasil. E quando eu falo serviço, não é apenas o serviço público, não. Tá? Eu vejo muita coisa disso aí também na iniciativa privada. As pessoas, às vezes, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, elas acham que te atender, elas estão fazendo um favor, quando na verdade as coisas não são bem assim. Tá? Se você exerce uma profissão, se você é um servidor, se você é um funcionário de uma empresa, você tem por obrigação atender bem as pessoas. E a gente vai, às vezes, em repartições públicas e mesmo nas privadas, eu vou citar um caso que aconteceu comigo, você vai e a pessoa acha que ela é um favor que ela está te fazendo. E, na verdade, não é isso. Eu precisei ligar hoje para uma empresa aí para solicitar um serviço de celular e o atendimento foi horroroso, horroroso. Eu tive que ir lá na loja, reclamei pra caramba, tal, porque eu reclamo, não deixo barato. Mas a gente vai vendo que isso, na verdade, é epidêmico no Brasil, né? A gente acha que não tem que tratar, não tem que atender bem as pessoas. Eu acho que isso precisa efetivamente mudar. Então a tribuna do comandante é exatamente nesse sentido. É uma coisa que eu coloco sempre nesse canal. Faça hoje, faça bem feito e faça muito. Tá? E as pessoas parecem que estão esquecendo do dever delas. Nós não vamos chegar em lugar nenhum se as coisas continuarem dessa forma.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Amanhã eu estou voltando com um assunto que foi pouco abordado até hoje, é pouco conhecido do público em geral, que é o fragging, quando os soldados começam a matar seus sargentos e oficiais. Isso aconteceu muito naquela guerra e o capítulo de amanhã da série vai abordar esse assunto. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje, pessoal. Como sempre, responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Vamos divulgar bastante essa série aí. Até mais.